Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a trazer aqui para vocês algumas informações, conteúdos sobre o Theta Healing. Bom, quem esteve aqui comigo em algumas lives, coisa de 2 anos, 1 ano atrás mais ou menos, teve a oportunidade, né, de participar de algumas lives onde eu fiz a meditação guiada Theta Healing. Mas o Theta Healing é só isso? Não, tem muita coisa que a gente pode utilizar e se beneficiar com o Theta Healing. Então, começando assim a trazer alguns esclarecimentos, inclusive, tá? Quem tiver dúvidas, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, deixa eu ajeitar aqui, quiser saber um pouco mais, né, pode me mandar no direct, por favor, que aí eu aproveito e consigo gerar mais conteúdo aqui para vocês. Eu vou trazer os pontos que as pessoas mais me perguntam, tá bom? Então, e eu vou fazer alguns outros vídeos aí para vocês. Bom, Theta Healing. Então, começando pelo nome Theta, né, onde a gente vai trabalhar em estado de onda Theta consciente, e a gente pode acessar a nossa parte subconsciente da nossa mente. Então, o que é isso, né? falei, mas o que significa? Bom, a gente tem 5 ondas cerebrais que regem tudo aquilo que a gente faz e diz. Então, a gente tem, começando agora, né? Por exemplo, nesse estado que a gente está, normal de atividades e tudo, a gente se encontra na onda beta. Mas quando a gente começa a fazer alguma prática de relaxamento, como uma meditação, uma oração, alguma coisa que você relaxa, você entra em estado de onda alfa, que já é um relaxamento, que já é uma coisa assim que traz um bem-estar, que é muito bacana também. Agora, mais profundo ainda vem a onda teta, que também é a onda cerebral utilizada no processo de hipnose, nas sessões de hipnose. É como se a gente tivesse, assim, entre o estado acordado, de ativar, assim, ativo, como a gente está aqui, e o estado de sono, que já é a onda delta. Então, a onda teta, ela fica ali, que é um estado de relaxamento profundo. E aí, no Theta Healing, a gente entra nessa onda, só que consciente, tá? Através da meditação do Theta Healing. A gente também tem uma outra onda, que eu não falei ainda, que já é o outro ponto, que é a onda gama, que é uma onda cerebral de atividade intensa. Então, assim, né? A gente tem as frequências das ondas, a gente tem aqui, vamos dizer, a frequência beta, né? Vai mais ou menos assim, e aí vai alargando, né? Aquilo vai ficando mais. E na onda já a gama é assim, né? Já vai aquela coisa assim acelerada. Bom, é só por curiosidade mesmo, mas a onda teta, a gente entra lá na nossa, a gente acessa o nosso subconsciente, né? Que é aí que guarda, né? Por que eu quero acessar aquilo ali? Porque é que vem todas essas memórias nossas, né, de outras vidas, da nossa infância, da barriga da mãe, dos nossos antepassados, porque a gente tem também, né, uma memória celular. E aí a gente trabalha então com alguns pontos fundamentais do Theta Healing. Então, primeira coisa é saber que a gente entra em estado de onda teta. Outra coisa é o poder das palavras. Então, é uma coisa que a gente precisa estar assim muito atenta, né? Todo mundo conhece, né? A lei da atração e tudo. E eu antigamente falava assim, né? Até hoje eu falo, tá? Até hoje eu acho que a palavra tem espírito, porque aquilo que a gente emite, a palavra, ela tem uma frequência. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, mas principalmente com aquilo que a gente fala, porque a palavra, ela tem uma frequência vibratória, né? E que vai atrair aquelas coisas para nossa vida. É como eu falo, palavra tem espírito
e as coisas se concretizam, tá? Então, a gente tem que estar atento com o que a gente está falando. E aí, no Theta Healing, a gente utiliza exatamente isso, o poder das palavras também, porque a gente vai fazer os comandos. E os comandos em cima das palavras, né? Do que a gente vai fazer um download. Então, a palavra é uma coisa muito importante. Outro ponto também são as crenças, né? Então, como eu falei para vocês, a gente acessa a parte subconsciente, que sabe aquela imagem do iceberg, né? Que todo mundo conhece, onde tem aquela ponta, seria semelhante ao a nossa parte consciente da nossa mente. E essa parte é onde a gente julga, é onde a gente toma as decisões, né? Então, aquilo ali é um processador, é como se fosse um processador de palavras e a gente tem aquela clareza. Mas isso é só 10%. Os outros 90% faz parte do nosso subconsciente. E ali é onde a gente arquiva toda a nossa memória, como eu já falei aqui, que vem de várias origens, né? Que a gente vai ali justamente guardando o quê? Os bloqueios emocionais, as nossas crenças, que são as crenças limitantes. Mas o que são as crenças limitantes? Crença é aquilo que eu acredito, né? Então, se alguém me falou alguma coisa, eu vi algo, ouvi, eu peguei essa informação e eu acredito naquilo e aquilo me atrapalha de alguma forma, me limita, me restringe de alguma forma, é uma crença limitante. Então, por exemplo, eu tenho na minha consciência um desejo, uma vontade, uma decisão de fazer algo na minha vida, mas por que eu não consigo fazer? Por que eu procrastino? Por que eu me auto-saboto? Por que nunca dá certo, né? E aí tem que ter cuidado também para não entrar no papel da vítima, né? Que é uma coisa também que a gente tem que estar atento à nossa conduta, né? E aí um trabalho também, né? Que para mim é uma das coisas mais fortes, é o autoconhecimento. Então, a terapia Theta Healing é, mais do que tudo, uma ferramenta de autoconhecimento, porque a gente vai acessar coisas em nós que a gente desconhecia e vai trazer para a luz da consciência. E quando você conhece isso, que você já entende como aquilo ali faz parte da sua vida, ou por que você está repetindo um determinado padrão, a gente pode, através dessa técnica, reprogramar essa crença. A gente pode ressignificar as emoções. A gente pode trazer os downloads, que é como se fosse um aprendizado celular, onde você vai trazer, né? Nesse caso, é onde o terapeuta, né, vai trazer, ele que vai fazer os comandos, mas é um trabalho em conjunto sempre. Toda terapia tem a parte do terapeuta, mas também tem a parte do cliente. Ninguém faz nada sozinho. Então, para que aquilo aconteça, para que flua da melhor forma, precisa acontecer, então, uma colaboração das duas partes, certo? Então, aqui a gente tem o trabalho de crenças, por exemplo, como eu falei, de ter aqui uma decisão na minha mente consciente, mas eu posso ter alguma crença em algum nível. Quando eu falo em algum nível, é alguma origem, que pode ser do meu histórico, que tem relação com as minhas vidas passadas, ou do histórico, onde já está no coletivo, ou daquilo que eu trago de herança no meu DNA dos meus antepassados, né? Ou aquilo que eu vi na infância, principalmente até os 7 anos de idade, aquilo que eu vi na barriga da mãe, de outras vidas, enfim, tem várias formas de eu estar gerando, de eu ter construído aquela crença. E se for uma crença limitante, onde ela não vai estar congruente, ou seja, ela vai estar atrapalhando, né? Tipo assim, eu quero
eu quero ser uma pessoa focada, ou eu vou falar para vocês assim, que eu tô tentando lembrar coisas que as pessoas podem se identificar mais, né? Uma coisa assim que a gente vê muito é de relacionamento, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela quer estar num bom relacionamento, mas tem aquele famoso dedo podre, né? O que é o dedo podre? É porque aquela pessoa tem crenças de relacionamento que limitam a experiência dela, limita a experiência dela nos relacionamentos. Então, ela acaba tendo atitude ou atraindo pessoas e situações que vão validar aquela crença. Então, isso é uma autossabotagem. O que a gente faz? Né? A pessoa não faz isso de forma consciente, né? Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer fazer uma coisa que decidiu o contrário, né? Então, a gente faz o que? Uma reprogramação dessas crenças, tá? A gente substitui e traz um conforto emocional também. Enfim, a gente vai fazer uma reprogramação. Outra coisa é que a gente pode trabalhar também várias crenças de várias coisas. Então, a gente está falando de uma melhora dos relacionamentos, a gente está falando de uma melhora da saúde, tá? Porque a gente pode ter muitas crenças relacionadas à saúde ou que vão interferir na saúde da pessoa, na saúde física, espiritual, emocional, tudo isso. A gente também vai estar falando sobre crenças que limitam ou que atrapalham, né, a vida financeira, a abundância, tá? Então, o Theta Healing ele pode melhorar todas as áreas da vida humana, tá? Da vida social, enfim, mental, intelectual, concentração. Tem problemas de concentração, o Theta Healing ajuda. Eu tenho problema de relacionamento profissional, ajuda. Eu tenho dificuldade de me posicionar, ajuda tudo, tá? Então, isso aí a gente vai ressignificar muitas coisas. Então, melhora tudo, tá? Que mais que eu posso falar aqui para vocês? Vou dar um exemplo assim de a gente faz a conexão com o criador, né, da fonte criadora. Então, onde a gente vem e se conecta com o criador de tudo que é quando a gente ainda nem formou ainda o primeiro átomo ou a primeira molécula, quando ainda está ali no manancial de criação, da fonte pura criadora, de pura luz, né? Então a gente vai fazer toda essa reprogramação originada nisso, né? Na conexão com essa fonte criadora, tá? Então, como é que acontece na prática uma sessão de Theta Healing? Então, a gente vai trabalhar por temas, por assuntos, né, onde a pessoa vai trazer uma questão e a gente vai investigar isso através de perguntas, né, que é o que a gente chama do digging de escavação, de escavar, de aprofundar. E aí a gente vai tá trabalhando isso, reprogramando essas questões. Então, só para vocês terem assim um exemplo, né? A pessoa quer manifestar, que é outra coisa também, tá? Que a gente faz manifestação de alma gêmea, faz manifestação de futuro, de abundância. Então, nossa, tem muitas coisas mesmo, que eu vou trazendo aqui aos poucos. Outra coisa que eu vou trazer para vocês também, mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso, é sobre o divórcio energético, que é uma técnica que a gente usa, é um comando que a gente tem, que tem muitas dúvidas, né? Então, assim, às vezes a pessoa vem para mim e fala assim, Regina, eu quero fazer um divórcio energético, mas eu tô muito insegura, eu tô muito na dúvida, né? Então, só para esclarecer aqui, vou falar mais coisas depois, tá? Mas só para sanar essa dúvida que é a maior, que já foi uma dúvida minha também, é sobre o divórcio energético. Se a gente fizer o divórcio energético, se a gente tira aquela pessoa de vez da nossa vida. Bom, pode tirar? Pode tirar de vez.
mas desde que você queira, tá? Não é uma coisa assim de eliminei aquela pessoa e agora me arrependi, como eu faço para voltar? Não, isso aí, assim, como é que é a sua vontade, qual é o seu desejo, qual é a sua intenção. Então, tem também a indicação para. Aí eu vou falar de alguns casos aqui sobre isso, tá? Se é um relacionamento que você não quer mais, ou se é um relacionamento que começou errado, ou é um relacionamento que você quer ressignificar, enfim, a gente vai estar falando sobre relacionamento e sobre esses comandos e sobre divórcio energético, tá? Eu já bagunçou tudo aqui. Mas, trazendo o exemplo, então, da sessão, o que que acontece? A gente vai fazer essa escavação. Então, a primeira coisa é saber o que que a pessoa quer mudar, o que que a pessoa veio trazer. Então, vamos dizer, a pessoa quer a pessoa quer uma casa, tá? Tô lembrando aqui de uma história de uma pessoa. A pessoa quer uma casa, ela quer comprar uma casa, mas ela nunca consegue. Ela nunca consegue resolver essa questão da vida dela. E aí, eu perguntei pra ela, né? O que que te impede de você ir para sua casa? O que que você impede de você ter a sua casa, de você comprar a sua casa? Aí a pessoa me respondeu: "Ah, porque se eu for para minha casa, eu vou deixar a minha mãe sozinha. E o que de pior pode acontecer então se a sua mãe ficar sozinha? Ah, ela vai ficar triste. E o que que pode piorar ainda mais? Qual é o pior do pior? Ah, ela pode ficar triste e ela pode acabar numa depressão ou ficando doente de alguma forma, porque eu não vou estar lá para cuidar dela, né? Então, isso é o que? São crenças que a gente pode identificar, por exemplo, numa infância, onde, né? E aí a gente vai trazendo informações do passado. Então, eu já encontrei isso onde, por exemplo, a pessoa depois me relatou que na infância ela ouviu da mãe, quando era bem pequena. A mãe dizia: "Ah, você no futuro vai cuidar de mim, você é a filha que vai cuidar de mim." E aí a pessoa traz isso, ela deixa ali, ela nem lembrava mais disso, mas na conversa a gente acabou trazendo essa informação, quer dizer, ela trouxe essa informação, né? E aí a gente pode, né, pegar isso, que é uma crença, que eu tenho que cuidar da minha mãe, né? Isso aí é um compromisso que ela tem. Então pode ser também um contrato, e tudo isso, todos esses pontos que a gente vai identificando, a gente vai fazer também um teste muscular ou um teste de crenças, tá? Onde a pessoa, o corpo da pessoa vai mostrar através desse teste se ela tem aquela crença ou não. Tá? E a gente vai ver também, essa crença pode ser uma crença da pessoa, da infância, mas pode ser uma coisa que está ali presente na linhagem dela, onde todas as gerações cuidavam da geração anterior, né? Então isso é uma coisa muito enraizada. E aí a pessoa vai, então a gente vai fazendo essas curas, né? Não quero dizer nesse caso, por exemplo, aqui, então ela tem que abandonar a mãe dela, não é nada disso. Mas ela ter a clareza de como resolver essa questão e também não sem deixar dela viver ou conquistar um sonho ou uma vontade porque tá preso numa crença, entende? Então, assim, eu vou estar trazendo aqui casos para vocês, assim, temas e tudo, para que vocês possam entender melhor e perceber melhor como é que isso funciona, tá? Então, gente, o que mais que eu posso trazer aqui? A gente trabalha também com visualização, né? A gente pode enviar amor incondicional a um coletivo, ao planeta, a uma pessoa que está distante, né? Amor incondicional é uma energia muito potente, onde através de um átomo pode transformar todo o resto, né? Então existe aí uma ativação energética
onde a pessoa ganha força de decisão. Aí a gente vai trabalhando as questões, tá? Eu só queria realmente trazer algum esclarecimento, algumas informações aqui para vocês, tá? Então aguardem os próximos vídeos que vou estar trazendo alguns temas, tá? E dúvidas também. É isso, gente. Beijo, até a próxima!